Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar 3 gravações do mesmo prelúdio de Tárrega que eu deixei aqui no canal para a gente discutir um pouco a respeito das condições técnicas de reprodução da música e o impacto que essas condições técnicas podem ter na nossa percepção da interpretação musical, tá bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e eu deixei aqui à mostra, né, o livro Escola Razonada da Guitarra do Emílio Pujol, não só para lembrar vocês de consultar esse livro, de estudar esse livro, de ter sempre esse livro na estante, mas também para a gente se recordar que este texto do Pujol, na verdade, é a escola de Tárrega. Todo mundo ouve falar escola de Tárrega, escola de Tárrega, escola de Tárrega. O pessoal pensa que a escola de Tárrega é tocar com o banquinho apoiado no pé esquerdo, mas a escola de Tárrega é muito mais do que isso. Ela é toda uma concepção filosófica a respeito do violão, uma concepção de técnica e a relação entre técnica e musicalidade. Essa relação é que é algo novo na cabeça do Francisco Tárrega, né? Mas o Tárrega não teve condições de escrever um método para violão no qual ele colocasse essas ideias. As ideias estão ali no texto de um dos seus alunos mais importantes, né, que é o Emílio Pujol. É um trabalho maravilhoso, assim, é interessante como que a gente tem um certo preconceito em relação a esses métodos antigos, porque a linguagem é muito rebuscada, algo brega para os nossos padrões, mas se a gente consegue superar essa parte da linguagem e vai na essência daquilo que ele está dizendo, realmente as coisas que estão aqui são muito importantes, são muito interessantes, e talvez este canal seria completamente desnecessário na internet se mais pessoas tivessem lido de cabo a rabo o livro do Emílio Pujol, tivesse absorvido a escola de Tárrega como um ponto de partida para construir suas próprias visões interpretativas. Ninguém quer que se toque igual Tárrega, né? Se trata apenas de um ponto de partida e de uma capacidade nossa de aproveitar aquilo que o passado tem a nos oferecer. Porque a gente muitas vezes fica tentando inventar a roda, né? E às vezes um processo que levaria assim um mês para compreender, se a gente tivesse um embasamento teórico, a gente passa aí amassando barro durante 6 meses, até mais tempo, anos, antes de conseguir o domínio de um determinado conceito musical só por falta de ler um texto, né, de se aproximar de um texto com o coração aberto, né? Por causa desse método, na minha juventude, eu consegui compreender um pouco melhor a obra de Tárrega. E passou a ser um pouco necessária para mim essa imersão na obra desse cara, que foi uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer quando eu encomendei este violão aqui. Eu sempre tive um interesse muito mais que passageiro na música antiga, historicamente informada. Eu falo sobre isso várias vezes aqui no canal, vocês já devem ter visto alguns vídeos em que eu comento muito sobre a música antiga historicamente informada. O que é isso? É uma tentativa de um movimento do meio do século XX, ali a partir de... Na verdade, esse movimento já existe desde o século XIX, né? Mas assim, formalizado da maneira como a gente conhece, com orquestras estáveis, com um corpo teórico consistente e com uma radicalidade de meios. Esse movimento surgiu ali na década de 50 com Nikolaus Harnoncourt, que é o regente de um grupo chamado Concertos Músicos de Viena. Esse grupo toca só com instrumentos originais do período barroco, né, do século XVII, do século XVI, ou com cópias desses instrumentos. Tá? São instrumentos muito diferentes que mostram aspectos da música que os instrumentos modernos não mostram. Bom, eu sou violonista, o que tem a ver isso, né? O violão não é um instrumento... O violão é um instrumento pós-iluminismo, quer dizer, ele é pós-Revolução Francesa. Ele é um instrumento que já está inserido muito dentro da estética do classicismo. E ele realmente é um instrumento que é resultado de uma tentativa de ir para um outro lugar em relação à música barroca, né? Então é muito difícil esse jogo entre o violão e a música antiga, né? Mas essa paixão sempre estava ali, né, como admirador, né, e tal. E aí, quando eu fui me aproximando um pouco mais dos instrumentos e entendendo a história da construção do violão especificamente, eu estava em um contato muito profícuo com o luthier Wolfgang Schmidt, que é um cara extremamente competente no que faz. Ele conseguiu resultados maravilhosos com os instrumentos dele. Exatamente hoje, a atividade, começo de outubro de 2019, a atividade dele como luthier está relativamente suspensa, mas muita gente aí espera que ele retorne a essa atividade logo cedo. Como eu não estava muito disposto a fazer uma adaptação técnica ou então a migrar para a escola da música antiga historicamente informada, o Wolf deu a ideia, não vamos fazer uma guitarra romântica para você ou uma guitarra barroca para você, vamos fazer a Leona.
que é a Leona? A Leona foi o primeiro instrumento construído nessas dimensões que a gente conhece, quer dizer, o violão como nós conhecemos hoje é um desdobramento assim, dessa primeira tentativa, vamos dizer assim, que foi feita por Antônio Torres, em 1800 e... precisamos acertar as datas exatamente, em 1854, alguma coisa assim. É o instrumento catalogado como FE número 4, tá? É um violão feito de cipreste e é um violão feito com elementos internos, quer dizer, a construção interna do violão é muito diferente da do violão moderno. Os leques, que a gente chama assim, essas madeiras de estrutura que vêm da boca do instrumento até o fundo, no caso da Leona, eles não vão até o fundo. O fundo do violão fica muito solto, né? Quase a ponto de se romper. A Leona, inclusive, tem uma rachadura aqui, que o Wolf tratou de evitar que acontecesse, fazendo um reforço, né, que dá para ver aí quando a gente coloca o violão contra a luz. Né? Tem um reforçozinho aqui que é um reparo que teve que ser feito na Leona original depois de algum tempo. A principal diferença entre a Leona e os instrumentos modernos, os violões modernos, está aqui. Este tipo de cavalete é uma coisa que passa completamente desapercebida nas pessoas que falam que fazem cópias da Leona. Né? Então não é um cavalete que tem um osso, né, passando por cima. Ele é amarrado direto no cavalete e a corda sai. Né? É exatamente o mesmo sistema de encordoamento do alaúde ou das guitarras barrocas antigas. Aqui a comparação com um violão moderno. Tá? Meu Sérgio Abreu, vocês percebem ali que tem ali o ossinho, né, porque passa a corda. A Leona não tem isso. Eu acho que isso muda completamente a relação de produção de som do instrumento. Enquanto no violão dito moderno, a corda vibra transferindo verticalmente a vibração para o tampo, a Leona vibra paralela ao tampo. Então é um processo de produção de som completamente diferente. Uma delícia de tocar nesse instrumento, tá? Ele tem uma outra característica que eu acho importante também, que é assim, a Leona original é feita de cipreste na lateral e fundo e maple, e abeto na tampa. O cipreste hoje é muito caro, na época da Leona era um pouco mais barato. Mas o maple canadense é uma madeira bastante parecida com o cipreste, e é linda também, né? Tem esses veios aqui, esses desenhos, eu acho maravilhoso esse instrumento. E o Wolf acabou fazendo esse violão então com essa madeira, com o maple, que é bastante compatível assim, com o cipreste. Faz muito tempo que eu estou aguardando a oportunidade de fazer uma gravação com esse instrumento, e quando a gente começou a discutir sobre aquele problema do fone auricular, né? Quer dizer, o que eu defendia no vídeo, acho que 2 vídeos atrás, né? Eu defendia que o fone de conchinha, ele traz para a consciência de quem está escutando a acústica da sala em que a gravação foi feita. Após que o microfone auricular, mesmo que você enfie ele muito dentro do ouvido e isole o som do ambiente, não tem como isolar, porque o som vaza pela nossa própria cabeça, né? Pelos ossos, pela pele, né? E ele acaba tendo menos graves do que seria possível obter numa gravação ao vivo ou numa escuta ao vivo, né? Além do mal extremo que o fone de ouvido auricular faz à saúde. Então, esses 3 vídeos, o que tem a ver com isso? Eu vou sugerir a vocês, porque esse aqui não é um canal de entretenimento, certo? Esse aqui é um canal de quem se interessa pelo instrumento. Então eu vou sugerir a vocês o seguinte: consigam um bom fone de ouvido, tá? Não precisa ser um fone muito caro, mas esse fone de conchinha ele já ajuda a gente a entender as condições acústicas originais das gravações, tá? E ouçam as 3 gravações inteiras, ou ouçam uma parte se vocês quiserem, tendo consciência do seguinte: a primeira gravação, que eu até deixei um puff preto assim na minha frente para vocês se sentirem na sala comigo, tá? O puff está vazio, é só o puff preto. Esta primeira gravação, que eu vou marcar com o número 1, né? Ela é feita com o microfone do meu celular, tá? Que é um Nokia K12. Tá? Um celular, enfim, não é grandes coisas assim, mas ele tem um microfoninho lá embutido, então eu fiz a gravação usando este microfone do próprio celular. A segunda gravação, eu coloquei um livro em cima do puff, vocês vão se sentar em cima desse livro aqui, que é um livro muito interessante, Violões do Brasil, composto por uma equipe aí que tem a ver com o Luiz Nassif, que é um grande jornalista, é organizado pela Miriam Taubkin. É um livro muito interessante, está feita a propaganda aqui do livro. A gravação que tem este livro no puff é a gravação 2, que foi feita com este microfone aqui. É o microfone Rode, tá? Eu não sei como é que pronuncia isso daí, tá? Mas está aqui a marca. Eu não sei se está dando para ver aí com o reflexo da luz, né? Mas é um microfone de lapela, na verdade, tá? Ele é feito para captar o som muito perto da voz. A maioria dos meus vídeos estão gravados com este microfone.
E a gravação número 3, além dela se caracterizar por vocês terem que se imaginar sentando em cima deste livro do Gadamer, que é a Hermenêutica da Obra de Arte, eu fiz um vídeo aqui no canal a respeito desse texto, desse livro, ele está gravado com um microfone que não tem como eu mostrar para vocês, porque é o microfone que eu estou utilizando agora. É um outro microfone Rode, mas esse é um microfone condensador para celular. Me disseram que é o melhor, um dos melhores microfones da categoria dele, tá? Eu ganhei de aniversário do meu irmãozinho querido, o Saulo César Ribeiro, tá? Agradeço aqui, estou gravando esse vídeo com esse microfone. E a terceira versão do Prelúdio número 5 de Tárrega, então, está gravada com esse microfone. Então vocês ponham um bom fone de ouvido, tá? E tentem perceber as nuances, as diferenças. Claro que tem diferenças que são feitas pelo próprio intérprete, né? Algumas gravações têm alguns erros de notas, em que outras não têm, né? Mas nós temos ali uma ideia de o quanto as condições técnicas de captação do som do violão interferem na nossa percepção. Então muitas vezes a gente elogia coisas nos violonistas que na verdade deveriam estar sendo endereçadas aos técnicos de som. E muitas vezes a gente critica alguns artistas, alguns violonistas, justamente por não ter uma percepção clara do que é a interferência da gravação. Porque YouTube é assim, né, gente? A gente não tem muito cuidado com as coisas que a gente ouve no YouTube ou na internet. A gente fala, vocês vão dizer, por exemplo, eu ouvi lá o Prelúdio número 5 para violão de Tárrega, tocado pelo Luciano Moraes. Mas qual gravação? Que ele fez quando? Em que condições? E em que instrumento? Eu gravei com esse violão aqui. O resultado que eu vou obter quando eu gravar com o Abreu vai ser completamente diferente. E nós temos ainda um problema do encordoamento, tá? Que a gente tem que discutir a respeito do encordoamento. Eu deixei para falar no final por causa do seguinte. No momento, essas cordas que eu estou utilizando, vocês podem perceber pelo roxinho aqui, Augustine Regals, certo? Acho que é a minha corda favorita. Assim, eu sempre tenho experimentado várias marcas diferentes de corda, mas essa daqui realmente... E eu tenho aqui um outro jogo de cordas, que eu estou esperando essa aqui ficar velha o suficiente para poder trocar, que é uma corda que imita a corda original que era usada nesse instrumento, que é a corda feita à base de fibra animal, feita de tripa. Os veganos e vegetarianos não se preocupem, porque eu não comprei uma corda feita de tripa, eu comprei uma corda de fibra de algodão, que imita o resultado obtido pela corda de tripa. Então eu estou aí por esses próximos dias, próximas semanas, vou fazer uma outra gravação desse prelúdio com esse instrumento, tá? E eu gostaria de pedir, inclusive, a participação de vocês. Vocês comparem ali as gravações e votem. Digam para mim qual é a gravação que vocês acharam melhor, do ponto de vista técnico, né? Que eu vou refazer essa gravação com um instrumento agora encordoado, com cordas um pouquinho mais históricas, vamos dizer assim. Eu aguardo o comentário de vocês, tá bem? Pra gente tomar essa decisão aí de qual recurso usar. Se é a gravação 1 com microfone celular, a gravação 2 com microfone de lapela ou a gravação 3 com esse colosso de microfone aqui. Porque eu imagino que esse microfone tem um resultado melhor, mas eu quero ouvir de vocês. Do que vocês acham, como que vocês estão ouvindo essas gravações, tá bem? Bom, esse era o assunto do Conversa de Violonista de hoje. Agradeço muito a atenção, a participação de vocês no canal. O canal tem crescido bastante devido a essa participação que vocês têm. Vocês estão ajudando a construir o conteúdo desse locus da internet, né, que tenta disponibilizar algum conteúdo mais especializado, um pouco mais cuidadoso para esse assunto, violão, né? E aguardo vocês aí toda terça, quinta e sábado, salvo motivo de força maior, a gente tem um vídeo novo aqui no canal para discutir esse assunto que nos interessa a todos, que é o violão, tá bem? Muito obrigado e até a próxima conversa de violonista.